Neste exato momento, em todos os continentes do nosso planeta, algo extraordinário e perturbador está acontecendo. Animais que durante milênios seguiram padrões comportamentais previsíveis estão agindo de forma completamente estranha, como se uma força invisível estivesse alterando a própria ordem natural da criação. E o mais impressionante, isso não é coincidência, mas o cumprimento literal de profecias bíblicas milenares que anunciam os últimos dias antes do arrebatamento da Igreja. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 8 versículos 19 a 22 que toda a criação geme e suporta angústias até agora, esperando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Irmãos, essas não são apenas palavras bonitas escritas pelo apóstolo Paulo há 2000 anos. São profecias precisas sobre o que veríamos nos últimos dias, quando a própria natureza começaria a dar sinais inequívocos de que o fim desta era está se aproximando rapidamente. Vejam o que está acontecendo ao redor do mundo neste momento. No Brasil, pássaros migratórios estão voando em direções completamente opostas às suas rotas naturais, como se uma força magnética desconhecida estivesse confundindo seus instintos. Na Austrália, cientistas documentaram comportamentos jamais vistos em cangurus, que estão se reunindo em grupos massivos e permanecendo imóveis por horas, como se estivessem esperando algo. Na África, elefantes abandonaram suas manadas ancestrais e estão caminhando sozinhos em direção ao norte, sem explicação científica plausível. Mas isso não deveria nos surpreender, porque a Bíblia já havia profetizado exatamente isso. Em Joel capítulo 2 versículo 30, o Senhor declara: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando lemos prodígios na terra, isso inclui sinais na própria criação animal, porque tudo o que existe foi feito pelo Senhor e responde ao seu comando soberano. Lembrem-se do que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Mateus capítulo 27 versículo 51 nos conta que no momento de sua morte, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se fenderam. A criação toda reagiu à morte do Criador. E se a natureza reagiu dessa forma na primeira vinda de Cristo, imaginem o que está acontecendo agora, às vésperas de sua segunda vinda para arrebatar sua igreja. Há poucos meses, zoólogos no Pantanal brasileiro documentaram algo extraordinário. Onças pintadas, que são animais solitários por natureza, foram vistas se reunindo em grupos de até 15 indivíduos, permanecendo juntas sem caçar, sem lutar por território, simplesmente observando o horizonte. Comportamento jamais registrado na história da espécie. Quando questionados, os cientistas não souberam explicar, mas nós que conhecemos as Escrituras sabemos exatamente o que isso significa. Em Isaías capítulo 11 versículos 6 a 9, o profeta descreve o reino milenar quando o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Embora essa profecia se refira ao milênio, estamos vendo prenúncios desse tempo quando até mesmo os animais mais ferozes demonstrarão uma paz sobrenatural. É como se a criação já estivesse se preparando para a transformação que está por vir. Mas há algo ainda mais profundo nisto tudo. Gênesis capítulo 1 versículo 24 nos mostra que Deus criou os animais antes de criar o homem, e em Gênesis capítulo 2 versículo 19, vemos que havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Os animais foram criados para responder à autoridade humana sob a soberania divina. Quando essa ordem é perturbada, quando os animais começam a agir de forma estranha, isso indica que algo fundamental está mudando na estrutura espiritual do mundo. Vocês se lembram da história de Balaão no livro de Números? Quando este profeta mercenário estava sendo usado pelo inimigo para amaldiçoar o povo de Deus, em Números capítulo 22 versículo 28, abriu o Senhor a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes. A jumenta viu o anjo do Senhor antes mesmo do profeta conseguir ver. Os animais têm uma sensibilidade espiritual que muitas vezes supera a nossa própria percepção embotada pelo pecado. Por isso não é coincidência que hoje, em todo o mundo, animais domésticos estão demonstrando ansiedade extrema sem causa aparente. Cães que nunca latiram estão uivando durante a madrugada. Gatos estão se escondendo por dias seguidos. Cavalos estão recusando-se a comer. É como se eles estivessem percebendo algo no mundo espiritual que nós,
com nossos sentidos limitados pela carnalidade, ainda não conseguimos captar completamente. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 26, Jesus profetizou sobre os sinais que antecederiam sua segunda vinda: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Quando Jesus fala sobre sinais na terra, isso não se refere apenas a terremotos e fenômenos geológicos, mas a toda perturbação na ordem natural criada por Deus. Recentemente, biólogos marinhos registraram algo sem precedentes. Baleias que migram há milhões de anos seguindo rotas específicas começaram a nadar em círculos no meio do oceano, como se estivessem perdidas ou esperando por algum sinal. Golfinhos estão encalhando em praias em números recordes, não por doença ou poluição, mas aparentemente por escolha própria. É como se toda a criação marinha estivesse em estado de alerta máximo. Isto me lembra das palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Quando os poderes do céu são abalados, toda a criação sente o impacto dessa transformação cósmica. Os animais, que vivem mais próximos aos instintos naturais que Deus lhes deu, são os primeiros a perceber essas mudanças. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nessa questão. Em Apocalipse capítulo 8 versículo 13, João viu uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! Ai! Ai dos que habitam sobre a terra! Mesmo no mundo espiritual, Deus usa criaturas para anunciar seus juízos e sua glória. Se no mundo celestial os animais têm um papel profético, por que seria diferente no mundo natural? Durante os últimos meses, ornitólogos documentaram um fenômeno perturbador. Corvos, que tradicionalmente vivem em pequenos grupos familiares, estão se reunindo aos milhares em várias cidades ao redor do mundo. Em algumas cidades brasileiras, esses bandos massivos permanecem em silêncio absoluto por horas, como se estivessem aguardando algum comando invisível. Na tradição bíblica, os corvos sempre foram usados por Deus como instrumentos de sua providência. Foi um corvo que Noé soltou da arca em Gênesis capítulo 8 versículo 7. Foram corvos que alimentaram o profeta Elias durante a seca, conforme 1 Reis capítulo 17 versículo 6. O que mais me impressiona é como essa mudança comportamental dos animais coincide perfeitamente com o cumprimento de outras profecias bíblicas sobre os últimos dias. Vejam, Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não é exatamente isso que estamos vendo? Enquanto a humanidade se torna cada vez mais fria e distante de Deus, os próprios animais parecem estar buscando algum tipo de ordem e propósito que perdemos. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo disse ao profeta: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Estamos vivendo exatamente neste tempo profetizado por Daniel. A ciência se multiplicou de tal forma que conseguimos observar e documentar comportamentos animais com precisão nunca antes possível. E justamente agora, quando temos essa capacidade tecnológica, Deus permite que vejamos esses sinais extraordinários na sua criação. Permitam-me compartilhar algo que aconteceu recentemente em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Um criador de gado relatou que suas vacas, que sempre pastavam tranquilamente, começaram a se reunir em grupos compactos no centro do pasto, todas olhando para o mesmo ponto no céu, permanecendo assim por horas. Quando veterinários examinaram os animais, não encontraram nenhum problema de saúde. Mas nós sabemos que não é um problema veterinário, é um sinal profético. Lembrem-se do que aconteceu quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 2 versículos 8 a 14 nos conta que os anjos apareceram primeiro aos pastores que cuidavam de seus rebanhos no campo. Por que aos pastores? Porque eles viviam próximos à natureza, tinham uma sensibilidade que os habitantes da cidade haviam perdido. Eles podiam perceber o sobrenatural manifestando-se no natural. Hoje, enquanto as pessoas nas grandes cidades estão completamente absorvidas por seus smartphones, redes sociais e preocupações mundanas, a criação de Deus está gritando através de sinais que apenas os que têm olhos espirituais conseguem discernir. Em Abacuque capítulo 2 versículo 11, o profeta declara: Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Se até as pedras podem clamar, quanto mais os animais, que têm vida e instintos dados pelo próprio Criador. Há poucos dias,
Apicultores em várias regiões do Brasil relataram algo extraordinário. Abelhas abandonando suas colmeias em massa, não por doença ou pesticidas, mas aparentemente seguindo algum instinto coletivo inexplicável. Na tradição bíblica, as abelhas sempre representaram ordem, trabalho e providência divina. O próprio Jesus comeu mel depois de sua ressurreição, conforme Lucas capítulo 24 versículo 42. Quando esses pequenos trabalhadores da criação abandonam seu trabalho ordenado, isso indica uma ruptura na ordem natural que conhecemos. Mas o sinal mais impressionante de todos talvez seja o que está acontecendo com os pássaros migratórios. Espécies que há milhares de anos seguem rotas precisas, guiadas por campos magnéticos e instintos dados por Deus, estão voando em padrões completamente caóticos. É como se a própria bússola da criação estivesse sendo alterada por forças que transcendem o mundo físico. Isto me faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Se Deus cuida especialmente das aves, e agora elas estão demonstrando comportamentos tão incomuns, isso certamente faz parte de seu plano soberano para nos alertar sobre a proximidade de sua segunda vinda. Em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52, Paulo nos ensina que o arrebatamento acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Será instantâneo, repentino. Mas isso não significa que não haverá sinais precursores. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 21 versículo 28, ora, ao começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os sinais estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos. A questão não é se o arrebatamento vai acontecer, mas se estamos prestando atenção aos avisos que Deus está nos dando através da sua própria criação. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, o apóstolo nos lembra que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Cada comportamento estranho dos animais, cada quebra na ordem natural que observamos, é um ato de misericórdia divina nos chamando ao arrependimento e à preparação espiritual. Deus está usando toda a sua criação para nos despertar do sono espiritual e nos alertar que o tempo está se esgotando. Mas irmãos, mesmo diante de todos esses sinais evidentes, precisamos lembrar das palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não estou aqui estabelecendo datas ou fazendo previsões específicas sobre quando exatamente o arrebatamento acontecerá. Apenas o Pai sabe o momento exato. Mas Jesus também nos ensinou a discernir os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 16 versículos 2 e 3, Jesus repreendeu os fariseus dizendo, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Se Jesus esperava que as pessoas do seu tempo discernissem os sinais, quanto mais ele espera isso de nós, que vivemos nos últimos dias e temos acesso à palavra completa de Deus e aos recursos para observar a criação com precisão nunca antes possível. O comportamento estranho dos animais ao redor do mundo não é um fenômeno isolado. É parte de um quadro profético muito maior que inclui o renascimento de Israel como nação em 1948, o crescimento exponencial do conhecimento humano, a possibilidade de comunicação instantânea global, o aumento das guerras e rumores de guerras, a multiplicação da iniquidade, e tantos outros sinais que Jesus e os apóstolos profetizaram para os últimos dias. A criação está gemendo, irmãos. Ela está gritando para nós através desses sinais extraordinários que algo grandioso e definitivo está prestes a acontecer. Em Romanos capítulo 8 versículo 21, Paulo nos ensina que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação sabe que sua redenção se aproxima, e por isso está reagindo de forma tão intensa. Enquanto o mundo tenta explicar esses fenômenos apenas através da ciência natural, ignorando completamente a dimensão espiritual da realidade, nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que estamos assistindo ao cumprimento literal de profecias milenares. Cada animal que age de forma estranha, cada quebra na ordem natural que observamos, é um testemunho vivo de que o Deus da Bíblia está no controle absoluto de toda a criação e está preparando todas as coisas para o momento glorioso quando Jesus voltará para buscar sua igreja. Que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo através desses sinais na natureza. Que possamos viver cada dia como se fosse o último, prontos para encontrar nosso Salvador quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória.
O tempo é curto, a hora é chegada, e até mesmo os animais estão proclamando que o reino do céu se aproxima. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a realidade dos tempos em que vivemos, não hesite em demonstrar sua gratidão deixando um like, compartilhando essa revelação com seus familiares e amigos que precisam ser despertados, e inscrevendo-se neste canal para continuarmos desvendando juntos os mistérios da Palavra de Deus. E se o Senhor tocar seu coração para contribuir com nossa missão de levar essa mensagem a mais pessoas, você pode deixar seu valeu demais e uma ajuda de fé, mas apenas se realmente sentir essa direção em seu coração. Nossa recompensa verdadeira vem do Senhor, mas sua generosidade nos permite continuar alcançando vidas com a verdade que liberta. Que Deus os abençoe grandemente, e que estejamos todos preparados para aquele dia glorioso quando ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus chamando sua igreja para casa.